Como vai? Tudo bom? Ulisses Carvalho do Tecla SAP, mais uma vez com a Bruna Marchi. Obrigada. Qual é o assunto hoje? Hoje a gente vai falar de delação premiada. Delação premiada, o assunto está na moda. Qual é a recomendação, Bruna, para a pessoa que nos assiste poder dizer em inglês delação premiada? Vamos lá, tem duas expressões que a gente pode usar para delação premiada. A primeira e mais conhecida, mais difundida, é a plea bargain. Eu aconselho que você use isso numa plateia leiga, no sentido de não advogados, não promotores, não formados em direito. Porque já está consagrado o plea bargain como delação premiada. Por outro lado, se você estiver fazendo um trabalho, estiver conversando com pessoas que já têm essa graduação em direito, que são mais técnicas, eu sugiro turn state's evidence. Já vou fazer essa diferenciação melhor. Ótimo. Então vamos lá. A plea bargain é o seguinte: o sujeito está sendo acusado pela promotoria e corre o risco de, se ele for a julgamento, o juiz ou o júri condená-lo a 10 anos de prisão, por exemplo. Ok. Nos Estados Unidos, os promotores têm o poder de fazer um acordo com o réu. Uma barganha, né? Uma barganha, exatamente. Uma exatamente. barganha, uma troca. Exatamente. Então, para o réu não ir ao julgamento e correr o risco de ser condenado, o promotor fala com ele: olha, você pode ficar 10 anos na cadeia. Se você confessar o crime, ou seja, if you plead guilty, eu te dou 1 ano nesse nosso acordo aqui. O que acontece algumas vezes nos Estados Unidos o acusado é inocente, mas ele se declara culpado. Para não correr o risco de pegar 10. Para não correr o risco. Não é que ele vai pegar 10, ele pode pegar 10. Então, prefiro 1 ano na cadeia ao risco. Ao risco, exatamente. Porque ele sabe que ele vai ficar os 10. Se condenado. Então tem um número interessante, que aí a gente começa a entender um pouco melhor também esse instituto. Entre 92% e 94% dos presos que estão na cadeia não foram a julgamento. Fizeram o acordo. Aceitaram um acordo com a promotoria. Esse é o plea bargain. Que legal. No Brasil, jamais. O promotor não tem esse poder de fazer esse tipo de acordo. Então, todos os réus vão a julgamento aqui no Brasil. Uma pessoa não pode ir para a cadeia sem ter sido julgado por um juiz de direito. Então, é uma grande diferença. Como é que a gente... Então, tudo bem, a gente pode usar, adaptando o plea bargain para delação premiada, mas se a gente está falando para um público mais técnico, o plea bargain se parece com a nossa transação penal. Transação penal é o seguinte: existem crimes de maior potencial ofensivo, então com ameaça à vítima, um homicídio, por exemplo, claro, é um crime gravíssimo. E tem crimes que a gente descreve, a gente classifica no direito como que tem menor potencial ofensivo. São aqueles crimes que têm até 2 anos de pena de cadeia. Tô pensando em furto, é isso? Alguma coisa, exatamente, sem ameaça à vítima e tal. Foi criado há alguns anos o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, para lidar com esses crimes de menor potencial ofensivo, para tirar a sobrecarga da justiça comum, vamos dizer assim, criminal. Os promotores, nesses GCRIMs, que existem em várias cidades, qual é o objetivo? Desafogar o sistema carcerário, um dos objetivos. Então, uma pessoa que furta, não sei, R$100 da carteira de alguém, não ameaçou, não bateu, por exemplo, pode estar incluída aí. O que o promotor faz? Então, você furtou R$100 da carteira dele. Então, você vai devolver esses R$100, por exemplo. Você vai prestar serviços à comunidade por 1 ano. E aí, você não vai pra cadeia. Não vai nem a julgamento. Nem a julgamento, tá. Exatamente. Tá. Mas a diferença disso para os Estados Unidos o réu não precisa confessar e assumir a culpa, exatamente. Entendi. Então, ele não tem antecedentes criminais, nada disso. Tá. Então, é uma aproximação de institutos, o plea bargain, com a transação penal. Por quê? Porque os dois são feitos do réu com relação ao promotor. Tá. Dou alguma coisa em troca de outra. Exatamente, mas estamos falando do réu para o réu pelo réu. Sim. Por enquanto. Entendi. A delação premiada, por outro lado,
ela envolve Hoje em dia, eles estão usando mais colaboração premiada. colaboração premiada, Tá. exatamente. Colaboração premiada. Colaboração ou delação premiada. Envolve você delatar ou contar o que o seu comparsa, enfim, fez para você ter a redução da sua pena. Ah. Nota que são institutos diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. E esse, o Turn State's Evidence, é bem parecido. Esses dois são muito parecidos. Exatamente. Então o promotor fala assim pro réu, no Turn State's Evidence. Você, Joãozinho, roubava, enfim, desviava dinheiro do Estado junto com o Manezinho. Uhum. Se você me entregar provas de que ele participou com você, porque eu não tô conseguindo como promotor, provas de que ele estava com você, mas eu sei que tá. Uhum. E aí, então, eu te reduzo a pena. Uhum. Então, envolve entregar uma outra pessoa. Mas tem um risco também desse cara, para conseguir uma pena menor, inventar uma história. Com certeza. Não existe esse risco? É perigoso, né? Sim, e por isso que não é só a palavra do delator, né? Tem que estar... O promotor vai... Claro, é uma prova muito significativa, e aí com outros tipos de prova para embasar tudo isso. Perfeito, perfeito. Então fica a sugestão. Plea bargain, público em geral, Uhum. público leigo, e to turn state's evidence, quando o público for mais técnico. Exatamente. É isso? É isso. Ficou faltando alguma coisa, não? Acho que não. Consegui descobrir. Obrigado, faltou agradecer mais uma vez. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre inglês jurídico, depois você vai clicar nos links aqui para acompanhar e vai se inscrever no Descomplicando o Inglês Jurídico, que é o canal da Bruna, o link está aqui na descrição. Obrigado mais uma vez Obrigada pela a você. presença, eu acho que matamos essa dúvida, né? Provavelmente. Tomara. Curta o vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal. A gente se fala em breve. Tchau, tchau. Tchau.